é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tozini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fernanda Marinho, eu sou Head de Inovação do Think Future, o programa de inovação de Tozini Freire Advogados. E no nosso programa, estamos dando início ao nosso segundo episódio do nosso podcast Eficiência Jurídica. Ao longo de 2005, nós receberemos grandes nomes do mercado jurídico para discutir como a tecnologia, a ciência de dados, o design e a interdisciplinaridade estão moldando a rotina dos escritórios e departamentos jurídicos, além de analisar as inovações que estão transformando o mundo ao nosso redor. Hoje eu estou aqui com a Luísa Sato, a nossa sócia da área de proteção de dados, tecnologia e propriedade intelectual no nosso escritório. Oi, Fê. Oi, Rafa. E com o nosso convidado, Rafael Soriano. O Rafael, ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito da USP, possui especialização em Direito Corporativo pela FGV e um MBA em Administração e Negócios, faz parte do Grupo Globo desde 2004, quando ingressou como estagiário, acumulando então uma rica experiência no direito empresarial, no mercado de mídia e legal operations, e atualmente atua como gerente jurídico sênior da Globo e é presidente também da Associação Nacional de Editores de Revista. Que currículo, Rafa! Seja muito bem-vindo. Oi, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. Vai ser um papo legal. Bom, a gente está super ansioso também, porque a gente quer ouvir as suas perspectivas sobre os desafios e oportunidades que a intersecção entre direito, tecnologia e inovação apresentam aí na sua dinâmica lá no Grupo Globo e também por toda essa sua vivência. Vai ser um super prazer entender um pouco mais sobre essa sua trajetória e ter essa curiosidade de como você conduz toda essa perspectiva de Legal Ops, gestão de pessoas no dia a dia. Então, vamos explorar essas mudanças e vem com a gente, audiência. Vamos lá, vamos começar sobre implementação do Legal Ops. A gente sempre recebe essa pergunta, e tanto dos nossos clientes no dia a dia, quando a gente vai para eventos, quando as pessoas pensam em ter uma área de Legal Ops, elas pensam muito por onde começar. Eu preciso ter o quê? Uma estrutura, eu preciso definir processos, eu preciso ter budget, eu preciso ter dor de cabeça. Então, assim, falando sobre Legal Ops e pela sua experiência, eu queria que você trouxesse uma perspectiva estratégica, né, de otimização do departamento jurídico e essas transições das práticas tradicionais para uma abordagem mais eficaz. Eu entendo que você tem essa experiência por ter vivido isso já ao longo desses 20 e poucos anos aí de Grupo Globo. E então eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa experiência do início da implementação do Legal Ops, o que mudou até aqui e quais estratégias podem ser adotadas para começar a implementar Legal Ops de forma eficaz. Às vezes a gente terminava nossos podcasts perguntando isso, por onde começar, a gente vai começar perguntando por onde começar, para que você traga essa sua perspectiva. Tem que ter gente dedicada? Como que é isso? Não, é bom porque essa pergunta é uma das que eu mais tenho recebido, porque a gente está nessa onda, né, de todo mundo querer ter o seu Legal Ops, e que bom, eu acho isso muito legal. Vale contar que eu caí nisso por acaso, porque você acaba olhando e montando uma área de Legal Ops sem saber que você está fazendo isso muitas vezes. E eu digo isso porque provavelmente todo o escritório ou departamento jurídico já tem lá dentro uma sementinha de algo que pode, né, evoluir para uma área de Legal Ops. Desde do mais clássico, aquela área de controladoria ou a gestão administrativa do escritório, do departamento, mas desde que o mundo é mundo, alguém tem que olhar orçamento, alguém tem que olhar fluxo de processo. Então, essa nova roupagem que a gente traz de algo que sempre existiu, né? E que a tecnologia, claro, vem e dá um banho e um show de novidades. Então, e hoje o que a gente faz quando a gente vai começar qualquer coisa, né? A gente vai para a internet, ou para um Google, ou para um GPT da vida, o que eu faço? E aí, a primeira coisa que eu falo para todo mundo você vai acabar na Clock, que eu super recomendo, a gente apoia a Clock Brasil, e você vai acabar em algum momento na mandala da Clock, provavelmente muito rapidamente, que é aquela grande mandala com as várias frentes de Legal Ops, e aí a tendência é você se paralisar e falar, caramba, não tem estrutura para montar, não tenho gente para fazer, porque é muita coisa. Então,
a minha primeira dica é, começa do começo, começa de alguma daquelas, acho que são 12 possibilidades e 12. frentes, são 12, olha lá. Uhum. Começa do começo. Então, assim, fato é, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, você provavelmente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, e acho que o principal é escolher por onde começar. E aí eu digo, entender o escritório em que você está, ou a empresa em que você está, principalmente seja quem vai tomar a decisão, olha, vamos ter uma área de Legal Ops, ou se você é um profissional que está ligado naquilo, porque às vezes a decisão não vem da gestão, né? Às vezes a gestão nem pensou em ter uma área de Legal Ops, mas você é um advogado da área, da equipe, e fala, caramba, a gente podia ter Legal Ops, eu quero propor isso para a minha gestão. Seja você como gestor tomando a decisão, ou você tendo a ideia e tentando disseminar, olhar para decidir por onde começar, porque não vai ser por tudo, olhar o que faz mais sentido, né? Então, a gente fala em Legal Ops hoje, né, de uma forma bem resumida, a gente fala em pessoas, processos e tecnologia. O que é mais importante naquele momento que o meu departamento jurídico ou que a minha empresa ou o meu escritório de advocacia estão vivendo? Acho que acertar o por onde começar facilita, dentro dessa premissa de saber que não vai dar para fazer tudo de uma vez. Então, acho que seria o primeiro ponto que eu traria. Muito legal. Isso que você trouxe, eu gosto dessa abordagem da Clock de pensar em 12 competências, porque a gente fala ali de competências que até então não são exatamente relacionadas à formação do advogado, né? A gente está falando ali de gestão da inovação, gestão do conhecimento, gestão de projetos, financeira, que é como você disse, alguém lidou com isso em algum momento, mas talvez não de uma maneira estruturada, né, na forma como eles propõem ali. Achei bem interessante essa sua colocação. E quando a gente fala de gestão de pessoas, né, eu acho que isso é um patamar de consideração a ser levado quando a gente pensa em Legal Ops, de pensar qual que é o perfil do profissional de Legal Ops, né? Existe alguém que tem um olhar mais próximo ali para processos, tem pilares, tem algum ponto de atenção que você traga sobre qual é o desafio de encontrar alguém que tenha o perfil para ser um profissional de Legal Ops, seja que já esteja na organização ou quando você vai buscar no mercado, o que você costuma olhar quando precisa contratar, estabelecer um time orientado a Legal Ops? Eu acho que no final todo mundo vai ser Legal Ops, porque é mais ou menos quando a gente fala aquilo, daqui a uns anos você não vai mais trabalhar sem IA, por exemplo. Uhum. Eu acho que todo profissional do direito vai ter que ter uma noção do que hoje a gente chama de Legal Ops, né? Hoje a gente coloca nessa caixinha, é uma área dentro da equipe, mas o Legal Ops vai estar no dia a dia de qualquer advogado. Isso é um ponto que me faz pensar, por exemplo, que quem está na área de Legal Ops vai estar plenamente satisfeito e feliz quando um dia for falar com qualquer área do jurídico ou do escritório, seja contencioso, um regulatório, e a pessoa e o advogado vira e te fala, olha, deixa eu te mostrar o BI que eu criei para traduzir isso. Então, isso vai ser uma coisa comum. Legal. E por que eu trago esse insight? Porque eu também acho que qualquer profissional de qualquer área do direito pode atender a área de Legal Ops, pode ser um profissional de Legal Ops. Na minha experiência, a gente foi vivendo, né? A gente montou oficialmente a área de Legal Ops na Globo de 2019 para 2020, foi nessa virada. Então, mais ou menos 5 anos e pouco que a gente está vivenciando isso para valer. E eu já tive vários perfis de profissionais. E todos eles, a maioria deles, veio de alguma área do direito que não era Legal Ops, porque ou veio do contencioso, ou atuava na área de contratos, tinha uma bagagem anterior, e isso foi muito rico, porque como a área de Legal Ops, ela tem como seu principal cliente ou objeto o próprio jurídico, você conhecer como o contencioso funciona faz toda a diferença para você pensar qual é a melhor tecnologia que eu vou colocar ali, qual é a melhor ferramenta, qual é o melhor desenho de fluxo que a gente vai ter ali. Então, tem um lado da resposta que é qual é o melhor profissional para Legal Ops? Qualquer um, porque eu acho que, na verdade, no final todos acabaremos Legal Ops, eu estou sendo otimista. Pela sua tese, é isso. Já desenvolvemos, por exemplo, estagiários que começaram com a gente na área de Legal Ops.
E em algum momento eu fiz ele rodar. Como eu tenho outras áreas, eu falei, legal, você tem o perfil para ser Legal Ops, mas eu preciso que você rode e viva a área, né? Vai lá no meu time de contratos, no meu time consultivo, para você sentir, quase que é o cliente e quem está atendendo, entender como é que funciona para você ter os insights. Então, eu acho que isso é muito importante, e às vezes por exemplo, tem um grupo super legal, engajado do Mackenzie, que eles são lá, né, os estudantes, muito focados em Legal Ops. Eu falo, e aí eu quero Legal Ops, eu falo, vem, mas mesmo que você venha, não feche a porta para um estágio tradicional ou em outras áreas, porque aquilo vai te dar bagagem para Legal Ops. Ao mesmo tempo, e aí quando a gente fala de pessoas e complementando, e para o meu sonho ideal, né, de tudo virar Legal Ops um dia, é muito importante quem está em Legal Ops ter essa preocupação de que as pessoas estão entendendo o que a gente está fazendo. E isso é uma via de mão dupla. Tem vários casos que eu conto, que o melhor é de contar a história, né, do que a gente vai vivendo. Eu tive um que a gente estava implementando um sistema novo de gestão de processos, nosso ERP jurídico lá no comecinho, e o time queria, né, porque eles falavam, esse sistema que a gente tem é uma droga, está totalmente desatualizado. E aí, gente, um parênteses, não existe sistema perfeito, nunca existirá, e também não existe agradar todo mundo. Mas todo mundo queria, então ficaram felizes, porque a primeira entrega de Legal Ops ia ser o novo sistema, e todo mundo feliz, e a gente embarcou todo mundo na onda, e vamos participar da seleção do sistema, e todo mundo opinou, implementamos. E um sistema sozinho não faz nada, você tem que ter os sistemas, você tem que ter o desenho do fluxo, e quanto mais você quer ter refinamento de base de dados para utilizar depois, mais detalhes você tem que ter, mais fluxo você tem que ter. E aí eu lembro que teve uma época em que uma advogada de um contencioso virou para mim e falou, Rafa, eu estou levando o sistema no meu analista, na minha análise. Eu falei, como assim? Ela, não, porque eu estou discutindo com a minha terapeuta, que eu quis muito, e que ele é bom, mas o meu trabalho hoje está mais complexo, porque eu tenho que fazer mais etapas, mas que isso vai... Ela levou para terapia o sistema. É um exemplo ilustrativo que eu gosto de dar, mas que demonstra, no fundo, que não adianta eu implementar um sistema se quem vai usar não está entendendo o que vai fazer com ele, para que vai usar. Então, quando a gente fala essa coisa das pessoas também, tem muito essa coisa de a gente comunicar o que a gente está fazendo, para que um dia todo mundo possa ser Legal Ops. Tem muito essa questão das pessoas entenderem e estarem afim. Tem que ter uma predisposição, né? Sempre vai ter pessoa reativa e a gente tem que ir construindo e mostrando que vale a pena. Muito legal essa reflexão. E acho que até cumpriu com esse papel, né? Se ela chegou a levar para terapia é porque, de fato, a mudança foi instaurada ali de tal maneira que ela precisou refletir, né? Pensando em características que fazem um profissional de Legal Ops se destacar, assim, o que na tua experiência você acha que torna um profissional que pode ter mais sucesso nesse momento em que ainda temos as células, que nem todo mundo é Legal Ops? É isso. De novo, estou vendendo peixe porque eu vendo peixe mesmo. Assim, Legal Ops é tão amplo, né? Porque, de novo, lá a gente fala das 1000 possibilidades, que tem vários perfis. Então, por exemplo, na minha equipe hoje, a gente tem, vou dar exemplos, a gente tem um pilar que é muito focado em disseminar conhecimento, focado em treinamento, focado em clima. Então, tem uma frente do que a gente faz, por exemplo, que é uma que o meu time adora e é a que mais me desespera, porque eu falo, gente, eu não quero... Que a gente prepara o nosso encontro da Diju, que é o evento anual do jurídico. Ano passado a gente levou, são 150 pessoas mais ou menos, todo mundo para um resort em Angra. Gente, preparar um evento desses, e aí eu digo preparar, do clássico, que a gente tem que pensar em acomodações e tal, e isso me enlouquece, mas o conteúdo, né? Assim, quem a gente vai convidar para falar com a equipe, né? Qual é a linha da narrativa que eu quero, porque o que eu quero buscar, né, em comover as pessoas para a gente começar o ano que vem com um determinado viés. Então, eu tenho em Legal Ops, desde uma gestão de clima e conhecimento e treinamento, e aí é um perfil de pessoa, e quem tem jeito para isso se destaca nisso, até aquele profissional que é o profissional que ele quer criar BI, ele quer desenvolver telas do Power BI, tem outro que adora sanear base de dados, tem gosto para tudo. Então, assim,
eu não vou te dizer que tem uma única Perfil. característica que é você tendo isso, você é bom em Legal Ops ou não. O que é bom, porque é uma área com um leque grande. Mas eu acho que assim, se a gente tivesse que escolher alguma coisa, é o gosto pela mudança. Porque assim, o que a gente mais faz em Legal Ops é mudar o status quo, né? Assim, porque sempre foi, geralmente, por que você faz isso? Porque a gente vai entrevistar um time, entender um processo. Aí me conta as etapas do que você faz. Não, e aí é assim e tal. Mas por quê? Não, é porque sempre foi assim, aquele clássico, né? Não, a gente desenvolveu. E aí o Legal Ops é aquele profissional da curiosidade. Mas e se? E se não fizer assim, fizer de um outro jeito? Então, eu acho que essa inquietude e gostar de mudar tudo pode ser talvez a principal característica que eu colocaria como uma boa característica para se dar bem na área. Uma coisa legal é que a plateia não sabe, né? Pelo menos até agora, que o Rafa e eu nos formamos juntos, né? A gente se conheceu na faculdade. 5 E aí, anos. Não há tanto tempo atrás, vou fingir que foi ontem. E aí eu fico pensando, Rafa, a gente na Sanfran, se a gente pensava, imaginava que a gente ia estar discutindo isso um dia. Jamais, né? Assim, eu sempre brinco, porque quando eu fui parar no mundo corporativo, foi muito por acaso. E quando eu fiz a entrevista, era um programa de estágio. Resumindo a história longa, minha irmã fez relações públicas. E aí ela estava nessa onda de programa de estágios, que para quem faz direito nem existia. Imagina, naquela época. Programa de estágio de empresa. Ou você ia para escritório ou ia para carreira pública. Eu achei super legal, porque tinham várias etapas. Tinha teste alimado. Eu falei, vou fazer. E aí eu lembro que quando me selecionaram na Globo, eles falaram assim, olha, eu comecei na Editora Globo, que era a empresa das revistas aqui em São Paulo. Eles falaram assim, olha, a gente adorou você, a gente quer te trazer, só tem uma questão que a gente fala com todo mundo que a gente contrata no programa de estágio. A gente não efetiva estagiário de direito, porque no departamento jurídico a gente nunca tem vaga. Eu fui o primeiro estagiário na editora a ser efetivado. Que massa! E aí eu falei assim, não tem problema, porque eu só quero ficar um ano, quero só conhecer, e depois eu vou seguir a carreira. Eu falei, eu só quero ver como é que é trabalhar em empresa. E estou lá há 20 e poucos anos. Então, assim, nem se falava na nossa época, Lu, de trabalhar em empresa. Era meio que um ET ali, né? Que você trabalha num jurídico de empresa, porque estava todo mundo ou em escritório ou já focando para carreira pública. Para carreira pública. Quiçá falar em tecnologia e Legal Ops, não existia, jamais. Muito louco. Parece que foi outra vida. Sim. Apesar de fazer tão pouco tempo, né? Pouquíssimo, imagina. Mas é surpreendente, né? Acho que a gestão, esses princípios de gestão, eu que não sou advogada, venho de um mundo em que muito disso é falado no contexto da gestão de alguns processos específicos. E é muito legal o quanto o direito vem se apropriando de alguns conceitos para gerar mais valor em cima do que já é a sua própria matéria, né? Então, eu adoro essa integração, né? Que finalmente a gente para de... eu sou só o financeiro, eu sou só a tecnologia, eu sou só o jurídico, e a gente começa a conversar de uma maneira integrada também das empresas, né? Nesse sentido, eu acho, e aí de novo, é impressão, porque como vocês podem ver, eu trabalho a vida inteira no mesmo emprego, né? Fui mudando entre as empresas do grupo e no que eu fazia, mas eu tô lá a vida inteira. Então, nunca trabalhei em escritório, por exemplo. Mas eu tenho a impressão nesse sentido de que no ambiente corporativo é mais fácil, porque você já tem que se integrar com outras áreas, né? A gente tem que ser parte do todo, a gente não é só o direito. Mas eu acredito que isso acontece nos escritórios também, entre as diversas áreas do direito, né? Quanto mais as áreas se comunicam entre si, eu acho que mais rico o que o escritório entrega como entrega final. Mas esse ponto que você falou, né, esse viés de você se conectar com outras matérias e tal, e essa tendência toda de Legal Ops, né, dentro do que a gente está falando, eu gosto de ver e acho que tem que ser vista muito como uma oportunidade para a gente potencializar o que é o trabalho jurídico, né? Então, olhando na perspectiva de uma empresa, de um departamento jurídico, a gente não está fazendo aquilo por fazer, ou para eu dizer que o jurídico tem o seu BI agora. Não, a gente está fazendo aquilo porque aquilo consegue fazer com que a gente acelere o tratamento de dados, a visão do que a gente tem, e consiga entregar
para o produto final, vou dar exemplos, eu posso entregar algo para o time do Globoplay, que está lá focado em crescer vendas, eu posso entregar algo para o time do RH, que está preocupado em melhorar o seu trabalho preventivo e diminuir problemas trabalhistas que podem vir a gerações, e por aí vai, é dar valor mesmo para o trabalho do advogado. Então, não é por fazer. E aí eu olho para escritório, e a gente tem começado a ter muita essa conversa com os escritórios que trabalham para a gente, porque quase todo o departamento jurídico de uma grande empresa tem vários escritórios por trás. E a gente olha e eu falo, isso, né, usar o LegalOps na perspectiva do escritório também é para valorizar, porque você vai entregar mais valor para o seu cliente. Nessa busca que a gente tem, por exemplo, de conhecer o que vem surgindo das Lawtechs e Legaltechs, tem várias soluções que eu conheço, acho super legais e falo, mas você tem que estar no meu escritório. Eu não preciso disso no meu departamento jurídico, mas eu quero que o meu escritório tenha. Entender onde fica o quê é muito legal, e eu acho que os escritórios têm que buscar isso sim. Acho que essa iniciativa de vocês aqui é muito legal, né? Focar em falar sobre o tema já é demais, assim, num escritório de advocacia a gente está num podcast, e acho que é isso, assim, não é pela interdisciplinariedade por ser, né, por falar de gestão e tal. Não, porque isso, no final das contas, dá mais valor para o trabalho que o escritório entrega para o seu cliente, que o jurídico entrega para o seu negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Você trouxe um gancho maravilhoso aqui para eu perguntar para a Luísa. Porque aqui no escritório a gente tem uma atuação forte em inovação aberta. A gente é Top Open Corp. Somos aí das 100 empresas que mais investem do ponto de vista de contratação de fornecedores de Lawtechs e Legaltechs no Brasil como um todo. E eu queria saber como é que você, Lu, interpreta a integração entre o Think Future, que é esse nosso hub de inovação, com as demais áreas do escritório em relação a essa parte de otimização do trabalho, das equipes, em soluções de automação. Como é que você entende e percebe, até pela tua própria experiência pessoal, né, essa relação entre ter uma área de inovação e ter a área de prática ali com o seu dia a dia, com seus prazos? Eu acho incrível e foi um dos grandes diferenciais até para eu ter vindo para esse escritório Think Future, né? Porque eu acho que faz um trabalho muito legal interno e externamente. Então, falando aqui, começando pelo internamente, eu acho excelente ter uma área aqui dentro que conhece todos os problemas, as questões, os pontos de melhoria de todas as equipes. A gente conversa muito e agora a gente tem essa atividade de Innovation Partners exatamente para conversar com cada área, para saber, e aí, o que você faz de tarefa repetitiva, que você, né, poderia estar fazendo coisas mais inteligentes, mais espertas, de repente eu posso te ajudar. Eu acho que isso é o máximo. E aí eu acho que o Think Future está realmente cada vez mais integrado com tudo que as áreas jurídicas fazem. E eu acho que é muito por conta de um excelente trabalho que o Think Future realmente entrega. Acho que a melhor divulgação, o melhor marketing é o boca a boca. Então, por isso que eu acho que o Think Future está cada vez mais integrado, né? Então, uma coisa que eu acho muito boa é que vocês têm um tempo dedicado para isso e o know-how também bem específico para entender de ferramentas, que é algo que às vezes, verdade, Rafa, todo advogado um dia vai ser LegalOps, mas não é a atualidade, né? Não. Então, a gente sabe que a gente tem um problema, a gente sabe, a gente sente no nosso coração que aquela tarefa poderia se tornar mais eficiente, só que a gente não sabe como. E a gente, em vez de falar, putz, vou parar aqui meio-dia, para ver tudo que eu posso fazer. A gente não vai fazer isso, Fê. A gente não vai fazer isso. E outra coisa, será que a gente faria com, né, tanto know-how, com tanta sabedoria sobre aquela ferramenta? Então, que ótimo que tem o Think Future, que já analisa várias ferramentas, já tem o conhecimento de tudo, já sabe, inclusive, coisas que já estão instaladas aqui dentro, que podem ser utilizadas por todas as áreas, tem essa visibilidade. Então, acho que isso é o máximo, tá? E eu acho que os dados demonstram o sucesso, né? Eu sei que vocês fazem esse estudo, que vocês mandam relatórios constantes para mostrar, né? Então, por exemplo, uma área que tinha uma questão que era precisar entregar para o cliente um resumo de casos do contencioso, que tem muitas páginas para o estagiário ir lá, o advogado júnior lá pegar e resumir tudo. Por que a gente não faz isso de uma forma mais eficiente? E vocês conseguem, com dados, mostrar, né, que aquele resumo, em vez de tomar 16 horas do advogado, tomou 40 minutos. Pô, isso é o máximo, né? Quem que não quer esse ganho de melhoria? Acho que por aí.
Que legal. Eu fico super feliz de ouvir. Não chamei só para falar bem do Think Future, a pergunta É que eu sou objetiva. fã mesmo. Mas é muito sobre essa questão realmente, né? De como ter uma área de inovação ou ter outras competências olhando para o trabalho jurídico também. De certa maneira, a gente consegue fazer coisas muito diversas juntos, né? Se só tecnologia e inovação trazem uma novidade para vocês e falam, usa aqui essa ferramenta, muito provavelmente a gente não teria talvez o mesmo sucesso de adesão do que vocês dizendo preciso resolver esse problema, e aí a gente juntos encontrar uma solução para esse problema, e a partir de um caso de sucesso do próprio advogado, a gente conseguir disseminar isso em rede também dentro do escritório, né, para que outras pessoas passem a utilizar, e a gente institucionalize essa mudança, como você também falou. É muito importante, tem essa vantagem, é muito relevante você ter uma área com a visão do todo. Total. Mesmo no dia que todo mundo for Legal Ops, a gente vai chegar lá, você precisa ter a visão do todo. Primeiro porque você tem que definir prioridades. Sim. Eu brinco, eu só adoro contar exemplo. Tem uma menina que chegou no meu time, que veio de um time de contratos. E a gente, no começo da jornada, propositalmente priorizou atacar o contencioso. A gente tinha que escolher por onde começar. E aí eu falava assim, gente, o pessoal dos times que só cuidam de contratos e consultivo devem achar que a nossa área não faz nada, né? Porque assim, tá lá o Rafa fazendo o evento. E aí quando ela veio, eu brinquei, ela falou assim, pior que eu pensava exatamente isso, o que eles fazem que eles não fazem nada? Porque é isso, né? Assim, enquanto você não chega naquela área, eles ainda não entenderam o que você está fazendo. Porém, tinha um porquê da gente começar pelo contencioso. Então, é muito importante ter essa visão do todo, ter uma área que está entendendo, e até porque provavelmente vocês pegam várias dores comuns que são iguais em todas as áreas. Sim. E aí você fala, cara, eu vou priorizar isso porque numa tacada só eu vou beneficiar muitos times. Perfeito. Então, sempre vai ter que ter, né? Alguém tem que olhar o todo, sabe? Perfeito. Acho que esse é um grande ganho que a gente traz, né? Especialmente no escritório de advocacia, em que a gente fala de uma cultura de sócios, né? Então, manter todos ali na mesma página, institucionalizados do ponto de vista de ferramental, do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias, é um desafio bem legal, assim, mas é bem importante. E agora, acho que eu queria tocar um pouco no assunto de demonstrar valor para o stakeholder, né? Você está me dando vários ganchos aqui muito bons, Rafa, porque você falou dessa questão, né, de talvez o stakeholder ou as pessoas que estão lá do outro lado não enxerguem qual que é o valor, qual é o trabalho do Legal Ops. E aí, como é que eu demonstro o valor? Eu acho que essa é uma pauta importante, porque acho que Legal Ops, sendo essa interface, sendo essa plataforma de serviços entre as áreas de negócio e o departamento jurídico, a gente consegue provavelmente capturar essas dores, né, de uma maneira mais holística, como você trouxe essa questão da visão do todo, mas também está mais focado, né, nesse processo de aprimoramento dessa relação. Então, eu gostaria de saber o que você recomenda que as equipes de Legal Ops identifiquem para se terem uma abordagem mais eficaz de identificação de dores dos stakeholders, de como, por exemplo, o financeiro, o CEO, e quais abordagens podem ser adotadas para a gente diagnosticar e solucionar problemas que impactem diretamente a operação, né, a vida real ali do business. Isso até me traz um gancho para a primeira pergunta, né, que é por onde eu começo. Por quê? Porque o valor, ele vai ser diferente em cada empresa ou em cada escritório, né? Assim, primeiro, e isso ajuda a alavancar a área. Então, por isso que eu falei que eu volto à primeira pergunta. Se você vai criar agora, por onde começo? Por onde tem mais valor. Por onde a sua entrega vai ser mais valorizada. Então, acho que a primeira coisa na área de Legal Ops é para definir priorização e, para mim, o critério de priorização é a entrega de valor, tá? Então, essa é a premissa. É entender o ambiente que você está. Então, se você está no departamento jurídico, qual é a maior dor ali que você, com o Legal Ops, pode atacar? E aí você tem que entender o seu negócio. O seu negócio o ponto de valor hoje da sua empresa é aumentar vendas, é diminuir despesa, e por aí vai. Então, assim, por onde eu ataco? O que vai ter valor? Porque não necessariamente o que tem valor num negócio, num momento de uma empresa, tem na outra. E idem para o escritório. Então, aí vou implementar Legal Ops, mas qual é o valor que eu quero entregar? Eu quero entregar valor para o escritório como um todo, para otimizar as entregas e fazer mais com menos? Ou não, eu quero entregar valor porque eu vou entregar algo para o cliente que ele não está esperando
e aquele cliente é um cliente que eu não posso perder, e eu quero trazer ele e falar, caramba, vocês me surpreenderam. Então, quando a gente fala de entregar valor, o principal ponto é antes definir qual é o valor, né, naquele contexto em que você está. E aí, feito isso, eu sempre consigo trabalhar muito assim, com metas concretas. Então, por exemplo, a gente lá definiu na Globo que a gente ia começar olhando por contencioso, porque a gente entendia que tinha uma grande oportunidade de tratar aqueles dados e trazer valor para o negócio. E a gente definiu que a gente ia fazer toda e a gente foi vivendo isso, tá? E com vários erros também. Mas que a gente ia fazer toda uma jornada de ter dashes em que a gente conseguisse olhar e entender o nosso contencioso e usar os dados para tomada de decisão. Mas o mundo ideal demorou muito tempo, porque eu troquei o sistema, depois eu tive que sanear a base, depois eu tive que construir um dash lindo, maravilhoso. Eu não podia esperar esse tempo todo para minha área ter entregas. Então, o que eu fiz? Peguei um menino do financeiro que eu conhecia, ele fazia BI bem, eu falei, vem cá, Alain, me ajuda. Peguei Excel, falei, vamos extrair o relatório que o sistema gera, a base está saneada, não está. Mas é o que temos hoje. Então, eu fiz o famoso puxadinho. O meu primeiro BI a gente entregou logo no começo. Era o BI que a gente hoje usa, que vem com os dados estruturados do nosso data lake, e que eu sei que os dados são 100% seguramente confiáveis? Não era. Mas eu tinha que entregar algum valor, não dá para esperar. Então, tem que ter esse timing também. Então, resumindo, qual valor você vai entregar e, portanto, no contexto em que você está, o que tem valor, como é que você vai chegar nele e, se você tiver uma jornada muito longa para chegar nele, o que você vai fazer nesse meio tempo para começar a entregar algum valor. Então, não crie uma área de Legal Ops e fale para quem assinou a criação dela. Daqui a um ano eu vou começar a te entregar. Então, não dá, entendeu? Assim, você tem que começar a entregar daqui a um mês. Então, a gente tem que ter essa visão sempre no futuro e no presente. O que eu vou fazer agora, entendeu? Perfeito, perfeito. É o divide and conquer, né? Exatamente, na prática e na não sei se eu raça. falei no outro podcast que quando eu estava aprendendo violão, eu nunca aprendi direito, mas enfim, eu tinha muito, não sabia tocar, achava tudo muito difícil. E aí o professor falava, ué, mas você também quer tocar uma super música de uma vez só? Você não consegue. Exatamente. Começa de pouquinho, uma nota, depois outra, depois faz um acorde. Vai errar. Vai errar, vai ficar acertar. horroroso, depois vai ficar bonito. É isso. É isso. Bom, e aproveitando essa questão de demonstração de valor, acho que aqui no contexto dos escritórios, a gente fala muito de demonstrar valor, especialmente para o cliente, né? Uhum. Então, Luísa, de que maneira você acredita que a tecnologia pode transformar a experiência do cliente no trabalho jurídico? Se tem ferramentas ou que você considera fundamentais para que a gente consiga atender melhor as necessidades do cliente e fortalecer os relacionamentos entre equipe e stakeholders no geral. Maravilha, Fê. Olha, eu costumo dizer que a excelência técnica já não é nenhum diferencial no mercado, né? Então, o Rafa deve trabalhar com vários escritórios, todos excelentes. Excelentes advogados, conheço muita gente que faz muito bem exatamente o que eu faço. Entregar bem já não é, assim, não é isso que vai te diferenciar para o cliente, né? Então, acho que o que você puder agregar de valor, eu acho que Legal Ops tem tudo a ver com isso, o seu cliente vai te adorar, você vai conseguir fidelizar, porque você vai ter uma entrega muito mais ágil, muito mais bonita, né? E ajuda aqui no escritório também, que eu lembro quando eu estava querendo pôr aparelho, eu queria alinhar meus dentes, que eu fui num dentista que tinha os dentes todo torto. Falei, eu não vou nesse dentista não. Não vou, né? Então, a gente também, eu acho bem legal que a gente consegue demonstrar que aqui a gente tem o Legal Ops bem desenvolvido para conseguir falar para o cliente, olha o que a gente tem aqui. Hoje mesmo a gente estava numa reunião que o cliente falou, nossa, vocês têm tudo isso aí, eu também quero ter aqui no meu departamento jurídico. Então, eu acho isso uma baita de uma vitrine. Mas sobre ferramentas, o que eu acho? Acho que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em tudo que a gente faz aqui, que a gente tem que ter ferramentas que garantam para a gente agilidade na entrega. Então, acho que a agilidade é um ponto importante. Como eu falei antes, né? A gente conseguir entregar coisas muito mais rápido, de forma mais rápida. Essas coisas são repetitivas, tal. Por que a gente não reduz, né, o tempo de entrega disso? Então, você usa o seu tempo para coisas mais estratégicas, mais inteligentes. Então, acho que a agilidade é algo muito importante para o cliente. Outra coisa, também discutimos hoje de manhã na nossa reunião, previsibilidade. Acho que departamentos jurídicos cada vez mais querem isso. Eu quero me adiantar aos meus problemas, eu não quero ter um susto, eu quero ter
alguma ferramenta, isso vem bastante para a gente, né? Que eu possa entender o meu dia de amanhã. Porque imagina, hoje eu sinto que é uma dor de quase todos os clientes, Rafa, não sei se hoje em dia vocês com esse Legal Ops maravilhoso, talvez não. Mas a hora de fazer orçamento, o cliente não sabe como fazer, porque ele não tem dados. Ele fala, putz, vou repetir o do ano passado. Mas, gente, que mundo é esse? Acho que o seu ano que vem vai ser igual ao seu ano atual. Não dá para fazer isso. Ah, historicamente, mete aí 11% a mais. Da onde você tirou esses 11%? Então, você precisa de dados e acho que isso também a gente consegue ajudar bastante nisso. E outra coisa que eu acho muito interessante é a personalização dos resultados. Por quê? Porque quando a gente tem uma boa análise de dados, a gente consegue fazer uma entrega precisa, específica para aquele cliente. Não é mais um parecer de leitura de lei, interpretação de artigo. Isso não dá, não é mais legal, né? A gente entrega uma legal opinion contendo, lógico, análise de lei, mais específica para aquele mercado, muito extremamente baseada em dados, para que ele possa tomar uma decisão bem informada. Muito legal. Concordo com tudo que a Lu falou e incluiria só mais um ponto. Né? Por que eu escolho aquele escritório dentre tantos? A pessoa com quem eu estou falando. Super. Porque eu coloco isso porque a gente tende a falar de Legal Ops e pensar em tecnologia, em ferramenta, em dados, sim. Mas as pessoas são o centro de tudo. Fundamental, gente. E é por Rafa. isso, né? Eu vou escolher porque eu quero, porque a Luísa me atende de um jeito tranquilo, que eu gosto, e é por isso que eu quero trabalhar com ela. Então, assim, isso faz a diferença e faz a diferença também nessa área. A gente tem um ponto aí que às vezes parece que passa desapercebido. E Verdade. para mim é um dos principais. Assim. Não, a Fê perguntou, ferramentas fundamentais. Eu acho que são duas, o cérebro do advogado e as habilidades sociais. Que isso. tecnologia nenhuma vai substituir isso, porque muitas pessoas falam, nossa, e agora vamos perder emprego? Gente, não. Só atualiza um pouquinho o que você faz, mas eu acho que nossa capacidade humana de pensar e as habilidades sociais são as ferramentas fundamentais. Mas é lógico, tem muita coisa bacana de tecnologia mesmo que ajuda muita gente, né? Então, ferramentas de sumarização de documento, acho que é algo que a gente usa muito, de mapeamento de dados, extração de análise de dados, é muito legal. Estruturação de texto, eu acho que isso facilita muito o meu trabalho. Eu colocar só uns bullets do que eu estou pensando e o programinha conseguir fazer um e-mail, um memo bonitinho, acho ótimo. Outra coisa bacana também, acho os dashboards, que você falou muito, né, Rafa? Eu acho que isso te dá uma visibilidade do que você está fazendo, até para você ter a ideia da evolução do que você está fazendo, o que você vai tomar de próximas medidas. Eu acho que essas são ferramentas muito bacanas. Quem sou eu para falar da força de uma imagem, né? A gente na Globo vive do audiovisual, mas assim, os dados estavam lá, mas quando você olha para um dash, Totalmente. tudo faz sentido, tudo se encaixa, né? É o famoso a imagem fala mais que 1000 palavras. É né? isso. Acho muito legal porque às vezes essa confusão que pode acontecer de as pessoas acharem que a tecnologia, né, vem nesse contexto de substituição ou até mesmo de tirar a personalização, eu acho que vai de negócio para negócio. Eu acho que o negócio direito, né, o serviço jurídico, ele depende muito ainda dessa relação de confiança entre as pessoas que estão ali resolvendo um problema, endereçando alguma questão. E eu sou super a favor de que a tecnologia libere tempo para vocês fazerem mais disso, né? Para vocês terem mais tempo para interagir, mais tempo para pensar estratégias, para, de fato, desdobrar o que realmente vai gerar valor, né, no dia a dia, no fim das contas. Traz essa diferenciação que você trouxe, né, Rafa? E ter mais insight, porque no fundo o que os dados bem trabalhados e num volume que só com a tecnologia a gente conseguiria, vão trazer novas estratégias de defesa, teses de pensamento. A gente começou a descobrir coisas assim, por que tem mais processo de homem do que de mulher? Um exemplo teórico. A gente falava, ué, mas né, o quanto que o gênero implica na pessoa processar, e por aí vai. Então, às vezes, o dado estruturado vai te trazer um insight que vai te falar, caramba, mas então isso talvez seja um argumento. Então, no trabalho em si do advogado, a gente vai trazer um ganho. Olha só que incrível. Bom, então fechando aqui já a nossa última rodada de conversa, eu quero entrar um pouco na questão de soluções para o sucesso, né, de implementação do Legal Ops de uma maneira estratégica.
Então, na verdade, eu quero mais ouvir conselhos de vocês aí pela vasta experiência sobre como gestores e profissionais de Legal Ops, inovação de tecnologia também, podem, que práticas, né, a gente pode destacar para que eles possam navegar com sucesso nesse ambiente de mudanças, né? O que faz com que Legal Ops não se estagne em algum momento, ou o que faz com que ele continue gerando valor e sendo percebido. Acho que tem alguns desses aspectos. E também, assim, de repente, para o próprio profissional ali que está liderando a prática de Legal Ops, o que você diria para ele também nesse sentido? Bom, eu acho que a gente não tem como não falar da inteligência artificial, né? Eu sei que é o assunto do momento, às vezes eu até me irrito com ela, porque aí todo mundo só quer falar de IA, eu já fico, para, não é só IA a vida. Mas eu acho que a gente não tem como não falar. E eu fico pensando viajando, né? Eu acho que a gente está vivendo algo mais ou menos como foi lá atrás, assim, a gente nem estava lá, né, Lu? A gente ouviu falar quando não existia celular, porque, assim, hoje, você pensar em não ter um celular é uma loucura, né? E assim, é natural. Mas a gente viveu uma época que a gente não tinha celular, né? A nossa geração viveu realmente o não ter e o ter. Eu acho que a IA vai virar isso, né? Porque hoje a gente ainda fala, IA, chat GPT, aí eu vou entrar no chat GPT para falar com a IA. Eu acho que não vai ser assim. Vai ser tão simples quanto você acorda e abre o seu celular ou você fala com a sua geladeira. Estou aqui pensando no que vai acontecer. Então, eu acho que tem muita coisa que vai mudar ainda. E a gente está nesse momento da transição, que foi quando começaram aqueles primeiros celulares tijolo. E aí, nossa, você consegue falar andando. Era uma coisa muito louca. Hoje é, né, tão normal quanto. Então, eu acho que ainda tem muita coisa por aí. Não dá para prever o futuro. Não me arriscaria a prever o que virá. Mas eu acho que a gente tem que ter curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter base. Então, por exemplo, a gente tem que ter conteúdo. Né? Então, se você vai olhar numa determinada área do direito, tá aqui é nosso especialista, tem que saber do que está falando, porque senão você vai ficar pensando em usar uma determinada estratégia de tecnologia ou de desenho, sem saber o conteúdo do que você está atacando, entendeu? Isso eu acho que é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista. Por isso que eu falei que eu acho que o profissional de Legal Ops tem que ter uma vivência no direito, para depois ele entregar tendo noção do que ele está fazendo. Então, eu acho que talvez seja essa dica que eu daria de um mundo que eu não sei para onde vai. Eu acho que vai ter muita novidade ainda. Tá difícil de prever, sabe? Mas eu também acho que, tal qual aconteceu com o meu exemplo dos celulares, vai ficar bem mais fácil depois, né? Porque a gente vê os bebês hoje já nascem sabendo usar o iPad. Nossa, já. É só um momento de transição, vai ficar muito mais fácil depois. Verdade. E isso que você trouxe sobre conhecer bem sobre o tema, ser curioso, ele casa muito com esse aspecto de pensar inovação, né? Assim, tem uma frase da inovação muito forte, assim, que é: apaixone-se pelo problema e não pela solução. E às vezes a gente vê as pessoas muito apaixonadas pela ferramenta X, pela tecnologia Y, que elas nem refletiram talvez completamente sobre que problemas ela está atacando, ou que oportunidades ela está ali desenvolvendo a partir daquela tecnologia, né? Então, esse processo inverso, eu acho que ele facilita a gente também encontrar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Eu super concordo. Eu brinco com o meu time, eles vão me matar que eu vou contar isso. Mas é porque aí os mais novos, né? Então, assim, vamos trabalhar na metodologia ágil. Aí começa aquela coisa muito focada no que é. E aí eu falo, gente, a gente vai trabalhar do jeito que vocês quiserem, vamos, mas a vida não é um plano. Eu falo para eles. Aí quando alguma coisa sai do roteiro, eles já me olham, a vida não é um plano. Eu falo, não adianta, não vai ser a metodologia que vai impedir que o imprevisível aconteça, entendeu? Então, a gente tem que se segurar em que a gente sabe o que a gente vai fazer quando acontecer. Não importa que a metodologia não tenha me preparado para aquilo. É uma brincadeira que eu faço com eles, mas aí virou um bordão entre a gente. Vira e mexe, a vida não é um planner, gente, não adianta. Mas é um pouco isso. Eu acho que não dá para você se prender à ferramenta ou à metodologia sem, na verdade, saber o que importa, que é o que está por trás daquilo. Total. E eu acho que fazer o diagnóstico é muito importante, né? Para você conhecer os seus problemas, como você falou. Porque se você usa uma ferramenta que funcionou para o seu amigo, talvez não dê certo para você, né?
Então, conhecer o seu problema, porque é que nem no médico. Se o cara não vai lá entender o que você tem, não adianta ele te passar qualquer coisa, né? Então, acho que isso é importante. Boa. E aí, Lu, eu queria saber de você, nesse ambiente de inovação, de mudanças rápidas, que dicas você traria aí para a gente garantir que algumas etapas fundamentais não sejam puladas, né, nesse processo de gestão dessa mudança? E também como a prática de reservar momentos para a gente refletir sobre a realidade de cada empresa, ela pode impactar a efetividade das mudanças implementadas, né? Boa. Eu acho que você tem que ter um mínimo de um framework para seguir. Eu sei que tudo é rápido, a gente precisa consertar alguns problemas de forma rápida, mas se você pula aquela lista de coisas que você tem que fazer, talvez o resultado não seja tão legal. E, de novo, para cada empresa é de uma forma, para cada ambiente é de um modo, e legal conhecer o seu problema, legal conhecer toda a sua atividade, o seu negócio, para conseguir fazer esse framework de uma forma bem customizada, né? Acho que documentar todos os passos é super importante, até para você entender onde você errou, onde que teve o desvio de rota, por que que deu errado. Importante também fazer um trabalho de terapia para você não se frustrar com o primeiro tomo, porque serão alguns ao longo do caminho, né? Outra coisa, incluir muitas pessoas. A gente falou isso desde o começo aqui algumas vezes, que tem pessoas com diferentes cabeças, diferentes visões, diferentes know-hows, trabalhando em cima daquilo, é lógico que vai sair uma ferramenta, uma solução que atende muito melhor aquele problema, né? E acho que você monitorar o que você está fazendo e consertar a rota. Porque se você tem uma frustração muito grande, de repente você acaba desistindo de chegar no seu objetivo, né? Porque você simplesmente desistiu e não sabe muito bem por quê e perdeu a vontade de estar lá. E aí, sua segunda pergunta é como é a prática de pensar? Se refletir sobre a realidade de cada empresa para impactar a efetividade dessas mudanças, né? Assim, Mas tem acho que que fazer essa conversa pausa. muito. Eu acho que é isso. É você entender o que você está fazendo sem fazer coisas atropeladas, porque senão você vai pular etapas, você vai esquecer de aspectos importantes e de valores, às vezes, que são importantes para a sua empresa para conseguir chegar no objetivo mais rápido. Então, parar para pensar é muito importante. Acho que ontem vocês colocaram no nosso workshop uma fala do Einstein, né? Que se ele tivesse uma hora para resolver um problema, ele dedicaria 55 minutos pensando no problema e 5 minutos na solução. E isso ficou muito na minha cabeça, porque acho que é por aí mesmo. A gente gosta muito de falar dessa clareza. Até nessa linha que você está falando sobre esse aspecto de monitoramento, me fez lembrar também das práticas de OKR, né? De a gente fazer os check-ins ao longo do processo da mudança, depois que a gente definiu o objetivo estratégico, o que que a gente quer obter, o que que a gente quer implementar. A gente tem a capacidade ali de estratificar isso de tal forma que seja fácil medir e saber como é que está indo, né? Se a rota está Tá certa. né? Você sabe para onde você está indo também, que isso é muito importante. Exato. E rápido, né? Sem esperar todo um ciclo ali para a gente contar e falhamos, né? Não, vamos falhar, acertar, falhar e acertar a rota, né? Adorei esse ponto também que você trouxe aqui para a gente, de consolidar, né? Acho que um pouco dessa nossa conversa sobre pessoas, sobre interdisciplinaridade. Rafa, palavras finais aí você quer deixar para nossa audiência? Eu acho que eu daria uma última dica, que quase um mantra, onde eu vou eu falo, e falo e pratico, que nesse ambiente de inovação, para mim, é muito valioso. Desde que eu comecei, eu nunca deixei de fazer, que é fazer bench, trocar. Eu adoro conhecer pessoas. E você sabe que eu tenho impressão, pode ser uma impressão errada, mas eu tenho a impressão que nesse ponto os departamentos jurídicos trocam mais do que os escritórios. E mesmo departamentos jurídicos de empresas ditas concorrentes. Então, vou te dar um exemplo. Um dos primeiros benches que eu fiz lá em 2019, que foi super legal para ambos os lados, foi na Netflix. Olha. E depois no Google, e por aí vai. A gente trocar e conhecer o que uma empresa já fez, o que um jurídico já fez, o que um escritório já fez, o que deu certo, o que deu errado. E essa troca é muito rica, é muito rica. Então, eu acho que as áreas de Legal Ops, e aí eu acho que vale para tudo também,
você conhecer pessoas e trocar, dá um ganho de escala, do tipo, já testei isso aqui, não funciona, isso aqui funciona, mas você tem que contratar do tal jeito, é muito rico. E eu sinto que os escritórios ainda têm muita coisa do competidor, né? Eu vejo muito menos essa abertura, a troca entre os escritórios do que eu vejo entre os departamentos jurídicos. E eu acho que isso deveria mudar, porque eu acho que isso é muito rico para todo mundo. O Bench, ele é sempre uma via de mão dupla maravilhosa. Então, como dica final, eu deixaria isso porque é uma coisa que eu acredito muito. Amei. E eu não vou dar dica nenhuma, não. Só vou lembrar, Rafa, não sei se você vai lembrar disso, apesar de fazer pouco tempo, mas a gente teve uma aula inaugural quando a gente entrou na Sanfran. E lá foi falado que, olhem para o lado de vocês, porque aqui vão estar os grandes juristas do futuro. Uau. Eu fiquei muito feliz. Então, Rafa, eu estou super feliz de estar aqui com você hoje. Que legal que você aceitou o convite, porque eu fico muito emocionada de ser sua amiga até hoje e ver como você brilhou e está super bem na vida e sendo uma autoridade nesse tema que a gente discutiu hoje. Olha quem fala, né? Nós dois. Eu também estou super feliz de te rever, de estar aqui. E a gente vai se encontrar mais vezes ainda. Só o começo, a gente é tão jovem de carreira, Lu. Verdade. Adorei. Bom, então fechamos com chave de ouro o nosso episódio do Eficiência Jurídica. Obrigada, audiência. Espero que vocês tenham adorado o nosso bate-papo, assim como eu. Gostei muito de estar aqui na presença de vocês. Obrigada, Rafa. Obrigada, Luísa. E até uma próxima.